Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e hoje nós vamos falar de Eduardo e Mônica, esse filme que eu aguardava ansiosamente pela estreia, já que ele já está gravado, sei lá, muitos anos, e finalmente chegou e nós vamos falar dele hoje, já que ele estreia dia 6 de janeiro de 2022. Então, vamos falar do filme, mas como sempre, não esquece antes de se inscrever aqui no canal, ativar nosso sininho para receber os próximos vídeos, e aí você vai estar pronto para a gente começar esse vídeo. Bora lá! Edu, tem uma Mônica querendo falar com você no telefone. Peraí. Eduardo e Mônica adapta a canção de mesmo nome do Legião Urbana, escrita por Renato Russo, e conta a história de um casal que vive um amor improvável. Se conhecem numa coincidência e acabam se apaixonando mesmo tendo tudo diferente. E você vai me perguntar, eu preciso conhecer Legião Urbana, conhecer a música para ver o filme? Olha, até que não, é uma comédia romântica como várias outras que tem por aí. Mas, ouvindo a música é que vai ter aquele gostinho, daquele easter egg, daquela referência bem feita. Então sim, vale a pena ouvir antes de assistir. Quem gosta da música então vai ter aquele sentimento mais forte, que confesso já de cara foi o que aconteceu comigo. Esse é o segundo filme adaptado de uma canção do Legião Urbana. E a galera da minha época, que já nasceu faz um tempinho, né, sempre teve isso na cabeça. Quem gostava de rock brasileiro, escutava Legião Urbana, aquelas rodinhas de violão, já imaginou Faroeste Caboclo e Eduardo e Mônica com uma história que queria ver nos cinemas. Então isso faz com que muita gente como eu já tenha roteiro pronto, já imaginou como foi essa história num filme milhares de vezes. Isso aconteceu já com Faroeste Caboclo e eu vou começar contando como é que foi a minha experiência lá pra gente comparar como é que foi agora. Faroeste Caboclo é lá de 2013 e foi a primeira vez que a gente teve esse imaginário colocado na tela, pelo menos com as músicas de Legião Urbana, óbvio. E lá não funcionou. Já digo pra mim que a experiência foi horrível, talvez pela minha expectativa, que realmente já tinha essa coisa de imaginar o que eu queria ver no filme. Tem muito de romance lá e muito pouco de faroeste. Pra mim o filme realmente não funciona. Principalmente porque eu não consegui ver o João de Santo Cristo e a Maria Lúcia nos atores que fizeram o filme. O Fabrício Boliveira e a Isis Valverde. Eles não convenceram como os personagens da música e isso é a alma do filme. E lá não funcionou. Dito isso, bora para Eduardo e Mônica, porque aí já é o começo. Eduardo e Mônica hoje tem cara, em tudo que precisa ter. Gabriel Leone e Alice Braga são Eduardo e Mônica. Fato, os dois são. Eu escuto a música depois de ter visto o filme e vem o rosto deles na minha cabeça. Só aí o filme já me ganhou. E já vai muito além disso, porque o filme começa de um jeito muito bom. Ele começa com uma cena muito bem montada, levando aos primeiros versos da música, com o Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, então o filme começa com o despertador dele tocando, ele vira pro lado, o vô que vem acordar ele, logo já corta pra Mônica num outro lugar da cidade, indo tomar um conhaque, como tá na música. Isso vai montando até que a cena fecha, mostrando a parte do café dele e do conhaque dela, fazendo uma cena muito fofa. E o filme já me pega ali. Eu já tava com um sorriso no rosto quando eu vi essa montagem, a letra vindo na minha cabeça, a trilha do filme é muito boa e nesse momento tá tocando a música com um arranjo diferente. Então ali eu já estava completamente entregue, dali foi só amor até o final do filme. Além de fazer tudo isso, de conseguir trazer esses trechos da música e nos contando a história com partes da música dentro, ele contextualiza muito mais a época que ele está apresentando o filme, já que o filme se passa nos anos 80, a letra também fala de alguma coisa assim, e ele vai nos mostrando em várias vezes quando ele vai fazer o vestibular, tem a data ali de 87, tem manifestações porque a Mônica falava coisas do Planalto Central para ele, então ele vai contextualizando isso, traz algumas referências a resquícios da ditadura
principalmente no personagem do vô do Eduardo. Então ele vai contextualizando isso, tentando te mostrar que realmente o filme está nos anos 80. Tem algumas coisas que dá para questionar ali, como algum carro que talvez esteja fora da época, alguma coisa de design de produção, um manifesto que é provavelmente depois do manifesto das diretas já, que aconteceu nos anos 80, mas são coisas que dá para relevar, porque afinal nós estamos falando de um filme de comédia romântica e a gente não precisa se apegar tanto a detalhes assim. A parte realmente do romance dos dois é muito maior que isso dentro da proposta do filme. Então realmente não incomoda. O Matheus Souza, ele fez vários filmes do gênero, ele roteirizou vários filmes do gênero, como Confissões de Adolescente e o filme da Ana e Vitória, que eu gosto muito e tem esse climinha fofo de romance e que ele traz pra cá de volta, mas ao mesmo tempo ele é muito inteligente em dar mais contexto pros personagens. A gente tem um pouco mais da família do Eduardo, principalmente no vô dele, porque é a família dele, mas a gente tem muito mais na Mônica, coisa que nem tem na música, mas conhecendo a família dela, começa a fazer muito mais sentido as coisas que o Renato botou na música e que eles retratam no filme. Então ele dá muito mais profundidade para a personagem, o que ajuda a aumentar a distância entre os dois, que faz ainda mais o amor deles ser mais forte. E isso é perfeito para um filme de comédia romântica, né? Então o Matheus Souza é pontual em criar o clima perfeito para o filme, dá contexto para os personagens e cria o amigo do Eduardo que levou ele para a festa onde ele conheceu a Mônica, e ele é maravilhoso, assim, é um personagem que na música a gente só sabe que é um amigo e que aqui ganha muito mais importância, é um personagem muito querido. Matheus consegue criar bons personagens no filme dele, além do Eduardo e da Mônica. O diretor do filme é o René Sampaio. E eu não sabia disso antes de ver o filme, depois pesquisando para vir aqui falar, né? Isso me surpreendeu um pouco quando eu descobri que ele é o mesmo diretor de Faroeste Caboclo. Então, com o que eu falei antes, eu fiquei, ué, lá ele não deu certo, aqui ele se encontrou dentro do gênero da comédia romântica, ele dirige muito bem o filme, ele monta muito bem o filme, porque a própria música ela é feita de pedaços da vida do Eduardo e Mônica, né, sem um contexto temporal dentro da história que é contada na música. E no filme ele consegue montar todos esses pedaços, porque eles realmente retratam os eventos que acontecem na música, quase todos. Os que eles não retratam eles conseguem contextualizar ou trazer como um easter egg, uma referência dentro de um diálogo, e o René consegue montar muito bem isso. Eu não senti que o filme chega a ser picotado em momento nenhum, como a própria música é, né? A música é uma coxa de retalho de momentos, e o filme não. O filme consegue ter uma fluidez temporal dentro dele para as coisas que vão acontecendo. A gente consegue entender que o filme passa ali em torno de alguns meses, um ano na vida deles, final do segundo grau, digamos assim, para o Eduardo, final da faculdade para a Mônica, e ele constrói muito bem essa narrativa para que o filme funcione. Talvez seja uma questão de gênero mesmo, apesar que ele também é o diretor de Impuros, que é uma pegada completamente diferente, e Impuros é muito bom e ele faz um excelente trabalho lá. E outra coisa que o René faz muito bem é aproveitar o elenco. E aí é que o filme ganha, como eu já falei antes. Gabriel Leone é o Eduardo, a Alice Braga é a Mônica, e os dois são simplesmente perfeitos dentro do filme. A Alice Braga é encantadora. Isso já ajuda a entender porque que o Eduardo se apaixona por ela na primeira vez que vê ela. Ele enxerga a Mônica e a partir daquele momento ele está completamente apaixonado. E a gente também. Mas não é só por ela. Gabriel Leone é surpreendente, assim. Eu tenho acompanhado há pouco tempo o trabalho dele, principalmente depois de Dom, da minissérie do Amazon Prime, em que ele faz o Dom, e é completamente diferente do que ele faz em Eduardo, aqui em Eduardo e Mônica. Apesar que basicamente a proposta é a mesma, porque é aquele rostinho inocente, aquela carinha de playboy, só que lá em Dom ele é muito mais malandro, ele é muito mais esperto, ele é muito mais
meio doido, enquanto aquele realmente ele transborda uma inocência que condiz com a cara dele, botaram um aparelho nele, então ele fica com mais cara de gurizinho ainda, aqueles cabelinhos encaracoladinho, meio de anjinho, e realmente ele tem essa inocência, tanto que a Mônica fala pra ele várias vezes, tu não pensa antes de falar, né, o que vem na tua cabeça tu sai falando, e realmente ele se atrapalha muito nas coisas que ele vai contando, e isso vai fazendo com que a gente se encante por ele também. Os dois conseguem mostrar atuações mesmo muito opostas. Ela muito segura, ele muito inocente. E aí faz como diz a música. Os dois se completam de uma forma perfeita e é por isso que eles dão certo. De certa forma eles dão certo. Mas além dos dois eu vou voltar para dar mais um destaquezinho pro Vítor Lamolla. Ele que é o protagonista da série Ninguém Tá Olhando lá da Netflix. Ganhou prêmios internacionais aí, apesar da Netflix ter cancelado eles. Vacilo, né, Netflix? Cancelou a série é muito boa. Ele também faz um personagem espetacular no filme Ana e Vitória. E aqui no filme ele faz o Inácio, que é um cara extremamente positivo, questionador, muito amigo do Eduardo. Ele não é só um amigo do cursinho, um cara que ele conhece, ele realmente é amigo do Eduardo. Ele faz o Eduardo várias vezes se questionar, porque às vezes ele é bem teimosinho nas coisas que ele pensa. E ele, de novo, ele é encantador, ele é carismático. Tu quer ser amigo do Inácio, tu quer ser amigo do Vítor Lamolla. Eu já vou sair atrás de ver o que mais que ele fez, porque eu quero. Pra não dizer que tudo é perfeito no filme e procurar um pelinho em ovo aqui, como diz a letra da música, os dois comemoraram junto e também brigaram junto muitas vezes depois. E o filme traz essas brigas, mostra eles se desentendendo várias vezes durante o filme. Mas como a proposta é mostrar que eles realmente são muito diferentes, é normal que esses atritos fossem acontecer. Eles estão se conhecendo, eles estão começando a viver essa vida juntos e esses atritos, óbvio, que vão acontecer. Eu só acho que não precisavam ser tantos. Isso diminuiria alguns minutos do filme ali, que tem quase as suas 2 horas. Eu confesso que não me incomodou muito, porque realmente eu estava muito entregue pro Eduardo e a Mônica. Eu ficaria a tarde inteira vendo eles fazendo qualquer coisa, mas realmente dá para sentir que teve gente que saiu do cinema um pouco incomodada com isso, achando que o filme podia ser um pouco mais curto. Talvez esse é o ponto. 1, 2 briguinhas, a gente já entendeu que eles tinham muitas diferenças, não precisava ficar repetindo tanto isso. De novo, não me incomodou, mas é sempre bom ressaltar que vai ter essa barriguinha ali no meio do filme. De qualquer forma, Eduardo e Mônica já é minha comédia romântica favorita dos últimos tempos. É o filme que vai deixar com um quentinho no coração, mesmo pra mim que não é o meu gênero preferido. Mas eu, com certeza, na estreia dele agora, dia 6 de janeiro, vou no cinema assistir de novo, que eu quero sair feliz do jeito que eu saí quando assisti o filme. Mas antes da gente ir lá pro cinema assistir Eduardo e Mônica, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com os amiguinhos, conta aqui pra gente se gosta de Eduardo e Mônica, se gosta de Legião Urbana, se já assistiu o filme, já conta pra gente o que achou, e a gente se vê qualquer hora dessas por aí. Tchau, tchau, beijo!